Marco, você tocou num ponto aí muito importante, né? A gente viu que, na verdade, realmente foi ali, né, um acerto, foi uma ação de marketing, né, em dar esse BDR a cada um dos seus, né, correntistas. O banco, essa fintech que cresceu aí bastante nos últimos anos em número de correntistas. E a gente até, eu lembro que a gente debateu muito aqui na época, parabenizando até essa ação de marketing, porque era uma forma de incentivar, né, as pessoas a abrirem, para elas pegarem esse BDR. Eu lembro que tinha um período aí de 1 ano para serem convertidas, elas precisariam abrir a sua conta na própria B3, né? E aí fazer com que as pessoas começassem a pensar mais sobre investimento, pensar mais na possibilidade exatamente, né? Para quem nunca ouviu falar em renda variável, em como investir, a pessoa ia ter algo ali, né? Tipo, eu ganhei, vou abrir lá, vou ver como que isso funciona e vou começar de repente a investir mais. Agora, né? Trazendo esse ponto, exatamente nessa questão que você tocou da governança, né? De um erro aí, exatamente, a gente está falando aqui um erro, mas essa forma dessa condução, será que isso não faz com que o Brasil espante agora todo aquele trabalho de educação que você tentou construir, sim. De mostrar ao brasileiro o quão importante é, né, ele ter uma consciência de investimento? Agora, se o próprio banco dá um passo atrás, já mostra uma desvalorização, porque não é todo mundo que sabe lidar com a volatilidade. Sim. Investidores que assistem a gente aqui, que têm experiência, com certeza já estão acostumados com a volatilidade do mercado, mas para quem nunca ouviu falar, tá entrando ali, né, porque ganhou, passei ali, tá dando um pãozinho, vou pegar, daqui a pouco o meu pão não vale nem um farelo, o meu trabalho de conscientização foi por água abaixo, eu vejo dessa forma, na verdade. Eu acho que o principal erro é justamente esse educacional. De novo, na nossa visão, se não teve nenhum crime, não tem, tá tudo Sim. super dentro da lei, mas a percepção de um desalinhamento entre o minoritário e esse minoritário super pulverizado, minoritário que tem 15 reais, agora tem 5, 4 reais na conta, numa ação. A percepção sempre realmente de desalinhamento, acho que é essa preocupação que o minoritário tem que ter. E acho que mais importante em educação, Paula, em relação a investimento, a gente está falando isso depois de um tempo muito curto. Quando a gente fala de investimento, a gente fala de 3, 5, 10, 20 anos para frente. Pô, eu estou dando essa possibilidade do correntista ser meu acionista, depois de alguns outros meses eu já passo um recado completamente diferente, falo assim, obrigado, mas eu vou cancelar minha listagem aqui, se você precisar eu devolvo o seu dinheiro, né? Já utilizei com os meus objetivos, meus fins aqui. Estou falando de alguns poucos meses depois. Quando a gente fala de investimento, a gente fala de 10 anos, de 20 anos, às vezes aposentadoria, estou pensando em 30 anos para frente. Então acho que tem realmente uma preocupação de desalinhamento, de preocupação minha em relação à governança corporativa. A gente fala muito pouco. Eu sou muito crítico em relação ao ESG. Eu acho que a gente acaba batendo muito na tecla de mostrar aquilo que todo mundo quer ouvir, mas ninguém fala aquilo que ninguém quer ouvir. Esse é um caso clássico, na minha opinião, de desalinhamento entre controladores e minoritários, né, em termos de governança, em termos de educação, em termos realmente de você justificar todo esse processo, e um prazo muito curto para fazer esse movimento. A gente está falando de alguns meses depois, investimentos a gente fala de anos e não de meses. Então, de novo, eu acho que a gente tem que debater mais, né? E o que espanta realmente é que esses casos, na minha opinião, eles podem começar a ficar comuns, né? E se eles começam a ficar comuns, até o que eu falo, o que os órgãos reguladores, o que a B3 está fazendo para estimular ou desestimular esse tipo de evento, né? A gente precisa ter mais companhias de capital aberto, mas a gente precisa ter mais companhias alinhadas com governança corporativa, alinhadas com o minoritário junto com o controlador, alinhados realmente em respeitar todos os acionistas da mesma forma. E a gente não vê exatamente isso acontecendo. Então, de novo, por que a empresa preferiu abrir lá fora e fechar aqui dentro, né? Será que realmente não é esse olhar um pouco mais preconceituoso com o acionista aqui? E até uma das provocações que a gente tem feito, assim, não é à toa porque que a gente não tem 20 milhões, 50 milhões de investidores aqui na B3, né? As próprias empresas de capital aberto também não ajudam, dão sinais realmente de desalinhamento, às vezes de desrespeito, em alguns momentos até realmente havendo até casos de investigação, como a gente até recebeu aqui, como acontece muito publicamente lá nos Estados Unidos, e aqui é muito raro de acontecer. Acabei de receber um exemplo aqui da Gol acontecendo lá fora nos Estados Unidos, e aqui no Brasil a gente
vê muito raramente acontecer. Então isso espanta as companhias de abrir capital aqui no Brasil e espanta o investidor realmente de olhar como um investimento. E a gente demora tantos anos, né, de chegar nesses 3, 4 milhões de investidores, né, e depois chega uma hora e fala assim, pô, mas será que eu quero abrir a conta, eu quero ser investidor no Brasil? Melhor ser nos Estados Unidos. Ou melhor eu voltar para a minha renda fixa, olhar para outra coisa. E a gente brinca assim, é melhor voltar para investir em imóveis, né? O brasileiro adora investir em imóveis, é melhor olhar para o imóvel, porque eu olho para o tijolo lá e está lá, eu sei, ele não vai me desrespeitar, eu sei o que ele está lá, o preço dele. Então, eu acho que esse é o desafio que a gente tem e todo mundo tem que pensar junto, né? Não é só nós aqui no BMC, órgãos reguladores, todo mundo também a gente tem que olhar e apontar as críticas. De novo, não é questão de algum crime, é questão realmente de alinhamento, respeito a todos os acionistas, independente se é pequeno, grande, se é casa de análise independente, se é ligado a banco, acho que todo mundo tem que estar na mesma página. E essa percepção que faltou, que fica no ar nesse movimento do Nubank, né?